propôs, depois que a doença dele estava relativamente controlada, retirar o tumor do intestino. Passou pela cirurgia de maneira brilhante, nenhum efeito colateral, não tinha quase nada de dor. E aí seguimos com as quimioterapias, por conta que eu precisava tirar o tumor do fígado dele, né? Fez mais 6 meses de quimioterapia. Em março de 2018 ele fez uma cirurgia no fígado. Gente, não sei se vocês conseguem imaginar o que é uma cirurgia no fígado, mas é quase um transplante cardíaco. É uma cirurgia extremamente agressiva, faz um corte gigante na barriga, mexe com um órgão que é muito sensível, é uma cirurgia grande, de várias horas. E esse paciente passou por essa cirurgia de fígado também de forma brilhante. Ele não tomou quase nada de analgésico, que é raríssimo isso acontecer. E depois da cirurgia do fígado, ele teve que fazer, ele ficou um tempinho de folga, né? Ele ficou um intervalinho que eu chamo de férias de tratamento, e logo a seguir, uma das lesões do fígado que ele tinha acabou aumentando e ele continuou fazendo mais quimioterapias, e depois ele fez um tratamento que é uma quimio dentro da própria lesão do tumor no fígado, que chama quimioembolização. Aí vocês podem imaginar que esse homem, né, ele tem tudo para reclamar, né? Uma doença extremamente agressiva, um tratamento penoso aqui a cada 15 dias. Olha quanto tempo ele fez de químio. E esse paciente, toda vez que ele ia fazer químio, ele falava que ele ia tomar vitamina. Uma graça. E ele também partiu. E ele era meu paciente, e era o Jorge, que vocês devem conhecer. Maria Olívia, que está aqui, sabe, né, acompanhou de perto, que ele sempre foi um exemplo para os pacientes ao redor, né? Ele era um exemplo de fibra, ele não tinha uma luta fácil pela frente, ele sempre estava de bom humor. Eu nunca vi o Jorge reclamando de nada em todos esses anos de quimioterapia. E ele realmente é um exemplo a ser seguido por mim, né? Às vezes, porque eu falo assim, eu não sei se eu estivesse no papel do Jorge, eu teria essa serenidade. E ele, em todos os momentos que eu falava, Jorge, então, temos que trocar de tratamento. Ele, bora, vamos lá. Agora está na hora de internar. Não, vamos lá. Enfim, ele sempre muito prestativo, né? Muito caridoso nas suas palavras. Ele era uma pessoa iluminada. Faleceu? Faleceu. Cumpriu o papel dele que tinha que cumprir, mas de uma maneira brilhante. Ele passou pela doença, assim, que foi um negócio que parecia uma pessoa iluminada. E ele teve o diagnóstico em 2016. Nessa época, um câncer de intestino com várias metástases tinha uma sobrevida média de mais ou menos 24 meses. E ele viveu muito mais e com muita qualidade de vida. Então o Jorge realmente é meu exemplo. Eu trouxe ele para cá porque a Maria Olívia me autorizou, porque senão eu não falaria o nome dele, mas porque realmente ele é um exemplo de como a gente deve seguir a doença, e muitas vezes não com um final feliz, né? Que o final feliz que a gente gostaria seria ele ficar curado, e a gente não conseguiu isso, mas era o momento dele, era a história dele, mas a gente fez de tudo que era possível para tentar melhorar a vida dele. Então, lembrar que toda cura espiritual exige limpeza de pensamentos e que a saúde do corpo somente será conquistada como reflexo da saúde do espírito. Enquanto for somente um produto do corpo, será temporária. Por isso, o apóstolo Pedro nos dizia, somente o bem cobre a multidão de nossos males. Então, queria agradecer. E se eventualmente alguém tiver uma única pergunta, que eu acho que o tempo está esgotando, podem ficar à vontade. Eu entendi tudo isso. Mas se, por exemplo, no caso, um câncer raro, um carcinoma anaplásico, por exemplo, a pessoa fica 30 dias com câncer. Esses 30 dias, ela supera, ela evolui, ela não é um tempo muito pequeno. Depende dela, né? Às vezes, uma semana com o diagnóstico já faz toda a diferença do ponto de vista espiritual. Às vezes foi o que eu falei, tem pacientes que começam a ver a vida colorida a partir do diagnóstico mesmo, né? Outros precisam de anos de tratamento e não mudam nada, que foi o caso daquele primeiro exemplo, né, daquela minha paciente, que ela teve o câncer por vários anos e não mudou um único fio no comportamento dela. Então, eu acho que muitas vezes deve ser suficiente, sim, com certeza, senão os espíritos não permitiriam isso, né?
passei por você, minha oncologista é a doutora Lígia. Eu tive câncer de mama esquerda em 2001, na direita em 2006. Em 2012, na direita de novo, porque naquela época não fazia cirurgia. Em 2017, eu tive metástase no fígado e pulmão, que estou tratando. E aí, todo esse tempo, eu trabalhei muito, dentro de mim. Até acho que agradeço a espiritualidade por eu estar aqui ainda, porque por todos esses processos. Mas assim, no começo você falou assim, a pessoa não muda o comportamento. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu procurei mudar, eu sou uma pessoa leve, brinca, sou amiga, sou amorosa. Nessa encarnação, né? Então, no caso, seria a vida passada. Provavelmente. Estou passando por um processo de purificação. Exato. Ah, tá. Então eu compreendi. É isso que eu sinto no meu coração. Mas tem gente, às vezes, que fica falando assim, o que você não aprendeu ainda? Não, você tem noção de que você mudou seu comportamento, não é? Tem. Então tem muitas coisas que não são dessa vida, são bagagens que a gente traz de outras vidas. E como eu falei no começo, graças a Deus que a gente não lembra, né? Senão a gente não teria coragem de levantar pensando em tudo aquilo que a gente já fez de ruim na nossa vida. Não estou só falando de você, de mim, de todos nós. Senão a gente não estaria aqui no Brasil, no planeta Terra, no ano de 2020. Ninguém é bonzinho aqui, ninguém foi bonzinho, né? Então, provavelmente. Obrigada. Imagina. Então, a criança que normalmente nasce e evolui com câncer, porque assim, normalmente a criança você consegue levar de boa, mas muitas vezes todos esses sentimentos que a senhora descreveu, quem passa, alguns pais, tipo, para eles tudo aquilo é aprendizado mesmo, mas muitos é como se ele estivesse doente mesmo. Então, assim, a revolta dele com todos, por onde ele passa, é muito grande, né? Sendo que quem está passando por aquela situação é um filho, ou até um sobrinho, alguma coisa assim, né? Exato. Às vezes vocês podem perguntar como ter graça, né? No sentido de graça não de dar risada, mas de receber uma graça, né? Numa situação dessa, de câncer numa criança, por exemplo, você sendo pai dessa criança. A questão é que a gente não sabe realmente a nossa bagagem, né? O que foi a nossa vida, as nossas relações que aconteceram nas nossas outras vidas. Um câncer numa criança provavelmente não é comportamento dessa vida, né? Nem dos pais também. Provavelmente é de vidas anteriores, de relacionamentos anteriores. Eu falo que às vezes é como se a gente tentasse, na nossa visão, fechar o olho e pegar o rabinho de um elefante e tentar identificar qual animal que a gente está pegando. Jamais a gente vai imaginar que aquilo é um elefante, porque a gente só tem a visão do rabinho dele, né? A sensação do rabinho. Quando a gente desencarna, você consegue enxergar por todos os lados a situação, aí você consegue entender realmente por que tudo está acontecendo. Mas eu te garanto que tudo tem uma explicação, né? E que com certeza um câncer numa criança não é só para criança. Tem muito a questão dos pais aí, das pessoas em volta, né? Os cuidadores, enfim, as pessoas que estão em volta. Mas eu acho que, assim, de um modo geral, custa muito para eles entenderem isso, né? Sim, tem toda essa questão da revolta, né? Isso, muitos pacientes passam por isso. Mas foi como eu falei, quanto mais resignados a gente passar por essa situação, né? Seja naquela posição que for, ou como paciente, ou como pai de uma criança que está doente, enfim, na situação que eu tiver, quanto mais resignado e aceitar como um aprendizado melhor, né? Aquilo tudo vai evoluir de uma maneira melhor. Eu não sei se as pessoas perderam o desejo de falar desse negócio, ou se realmente ele está indo para a quarta ponta. Então, se você ouviu falar de um parente, hoje você tem vários casos em casa, o que está acontecendo? A
A gente sabe que a medicina hoje em dia consegue fazer diagnósticos muito mais precoce, né? Então, a gente faz muito mais diagnóstico do que antigamente. Os pacientes têm vivido mais, o câncer está relacionado sempre com o avanço da idade, porque aqueles defeitos nas células, eles vão acontecendo ao longo da vida do paciente. Mas a gente vê realmente nos consultórios oncológicos câncer em pacientes mais jovens, por volta dos 40, 50 anos, que é uma idade jovem para câncer, que deveria ser lá a partir dos 60, 70 anos. Do ponto de vista biológico, eu não consigo explicar isso, por que está acontecendo isso. Mas eu acredito que é como o coronavírus, sabe? É um jeito da sociedade ou da civilização conseguir, porque isso não é uma coisa só no Brasil, viu? Isso você vai em congressos oncológicos e está acontecendo da mesma forma, diagnósticos em pacientes mais jovens, sem fatores de risco, digamos assim, né? Que a gente poderia falar, e eles também não conseguem explicar, não, é por conta da poluição, né? É por conta da vida moderna. Sim, tem o seu papel, mas será que é só isso? Então, nesse sentido, eu acho que o Espiritismo acaba nos explicando muito mais. É que no congresso médico você não consegue falar sobre isso, né? Mas eu acredito piamente que o câncer tem um papel muito importante na nossa evolução moral, né? É uma doença que é como se você tivesse que forçar a evolução moral na marra, vai pela dor, sabe? Então eu acho que tem muito esse papel mesmo. Um outro senhor que tinha falado. Você não queria perguntar? Você de óculos? Eu gostaria só de entender esse de fora para dentro, de dentro para fora, né? Como que os médicos avaliam isso? E se tem um controle, uma estatística de quanto é o percentual dos dois casos? Assim, essa de dentro para fora a gente não computa, isso não tem na parte médica. Mas assim, como que os médicos interpretam? Porque chega lá, eu tô com câncer no pulmão, você fumar, então tá bom, faz sentido. Mas assim, depois eu nunca fumei e tal. Aí fala, esporádico. Exatamente, esporádico. Assim, aquela coisa aconteceu porque tinha que acontecer. A gente não tem explicação. Já tive diversos pacientes. Uma paciente jovem de 27 anos, atende tem pouco tempo, um câncer de intestino. Ela é jovem, era vegetariana, porque câncer de intestino está relacionado com carne vermelha. Vegetariana, nunca fumou, nunca bebeu. Vida completamente regradinha. Um câncer de intestino. E ela me perguntou, fizemos análises genéticas dela para saber se ela tinha alguma mutação genética, que às vezes passa de pai para filho, né? E nada, absolutamente nada. E ela me perguntou, e aí, qual que é a causa? Não sei. E fico com essa cara mesmo, que não sei. E não posso falar para ela a parte espiritual, porque ela não é, ela é católica, né? Ou às vezes é evangélica, se eu falar isso para o evangélico, ele vai me crucificar, né? Que médica charlatã. Então é isso, infelizmente a gente não está nisso, mas vai seguir, né? A ciência vai acompanhar logo mais. E no caso dela, que era vegetariana, tinha um hábito bom de alimentação e tudo mais, ela mostrou algum sentimento de revolta por conta disso? Não. Sentimento dela, assim. Você disse é uma pessoa mais amarga? Não, uma pessoa do bem total, pelo menos, né, no consultório, assim, nesse pouco tempo que eu a conheci. Pessoa bem tranquila, tem uns filhos, uma graça, uma paciente, isso que a gente fala que é do bem, sabe? Mas a gente não sabe a bagagem dela anterior, né? Obrigada. O Jorge, esse que eu mostrei para você, ele teve o diagnóstico em 2016, era para ele ter falecido muito rápido por conta da quantidade de doença que ele tinha, e ele viveu muito mais,
Muito mais. E de maneira muito tranquila. Ele nunca deixou de fazer tratamento. Tinham poucos episódios de férias, né, que eu falo para eles. Às vezes dou férias de químio, mas ele ficou muito pouco tempo sem químio, sem tratamento. E com certeza isso é em grande parte do psiquismo dele, né, da resignação dele diante da doença. E mais uma vez, eu não falo que aquela pessoa passiva, né, de que aceita porque tem que aceitar, é assim, é a vida, vamos lá. Não, é aceitar, mas trabalhando. A Maria Olívia está aqui para não me deixar mentir. Ele trabalhou no centro espírita até muito pouco tempo antes de desencarnar. Ele ficava fazendo as entrevistas, né? Então ele é um cara muito para frente, uma cabeça muito boa, sabe? Era um exemplo para mim, realmente. Mais alguém? Então, vamos encerrar então? Obrigada. Nós agradecemos a Carla, foi ótimo, né? Esclarecimentos muito importantes para a nossa vida, né? E agradecemos também a presença de todos, lembrando a todos que amanhã, cedo, domingo, 9 horas, temos aqui reflexões do Evangelho, um ótimo momento para a gente refletir sobre a vida, né, sobre a ótica, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, é uma ótima oportunidade, de 9 às 10 horas da manhã, seguido do passe. Uma boa noite de sábado para todos. Até mais.